Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de 05, capítulo 24, da identidade dos espíritos, provas possíveis de identidade. Então, na questão 256, Allan Kardec ele diz assim, à medida que os espíritos se purificam e elevam na hierarquia. Então, no vídeo anterior, nós tratamos um pouquinho só a respeito da hierarquia, né? Nós não vamos tratar agora novamente, porque não há necessidade. Mas nós tratamos um pouquinho a respeito da hierarquia, onde existe disciplina. A hierarquia é nada mais, nada menos do que disciplina. Disciplina é na condição divina. Quando Deus se faz presente, quando os desígnios do Criador se faz presente, existe disciplina. A não disciplina, ela só se faz presente onde não há os desígnios do Criador. Então, Kardec continua assim, os caracteres distintivos de suas personalidades se apagam. Então, olha só para você ver. É preciso voltar aqui. À medida que os espíritos se purificam e elevam na hierarquia divina, os caracteres distintos de suas personalidades se apagam. É óbvio que os caracteres distintivos de suas personalidades se apagam. Porque esses caracteres distintivos, eles fazem parte da trajetória evolutiva do ser. Faz parte da necessidade mediante a trajetória. Assim fica melhor, porque tem o outro sentido que me veio à mente agora. Porque eu vou falando, vai mudando na minha mente muitas coisas. Então, só que quando o espírito evolui, quando ele se purifica, então todos esses caracteres, você entendeu? Distintivos de sua personalidade se apaga. Porque ele não necessita mais desses caracteres. Ele não necessita mais. Ele não necessita mais desses distintivos. Ele não necessita mais praticamente nem da personalidade. Que isso tudo para nós é importante no nível no qual nós nos encontramos. Mas o espírito elevado, o espírito evoluído, ele não necessita mais dessas identidades, dessas personalidades. Caracteres esses que ele adquiriu, ele condicionou de acordo com a necessidade, de acordo com o nível evolutivo o qual ele detinha. Evoluindo-se, ele se desprende daquilo. Como, por exemplo, vamos pensar por esse lado, mas isso é real.
o espírito evoluído, ele é unissex. O que significa isso? O espírito evoluído, ele não é nem homem e nem mulher. Ele encontra-se no meio. Então, reencarnar na condição de homem e na condição de mulher, de acordo com o nosso nível evolutivo, é uma necessidade expiatória e provatória. Você entendeu isso, né? É muito fácil. De acordo com o nível em o qual nós nos encontramos, reencarnar na condição de homem ou de mulher ou de homem, é uma necessidade expiatória e provatória. Aí você pode me perguntar assim, ó. Bom, no nível que nós nos encontramos, não é? É. E Chico Xavier? E Allan Kardec? Eles reencarnaram na condição de expiatória ou de provatória? De nenhum dos dois. Que não. Hippolyte Léon Denisard Rivail não reencarnou na condição de expiação e nem de provação. Nem Chico Xavier nasceu em condições de expiação ou de provação. Mas como não, Luiz? É porque as pessoas não raciocinam. Sabe por que não? Porque além de expiação, de provação, existe uma terceira que chama-se missão. Os seres missionários, eles não retornam ao corpo físico na condição de expiação e de provação, que é o caso de Hippolyte Léon Denisard Rivail e também de Chico Xavier. Para não dizer 1 bilhão de nomes. Então, tratando de Kardec e tratando de Chico, você já sabe que existe uma terceira: expiação, provação e missão. O missionário, ele pode reencarnar tanto na condição aqui na Terra, masculino ou feminino. Chico podia ter reencarnado como mulher. Nada o impedia. É uma missão. Como Hippolyte Léon Denisard Rivail também podia ser na condição de uma mulher. O espírito Hippolyte, você entendeu? Que esteve em França, não é na França, porque Hippolyte Léon Denisard Rivail não esteve na França. Ele esteve em França. Você entendeu, né? Então ele podia ter reencarnado como mulher, porque esses seres são missionários. E o nível deles, unissex. Eles não têm sexo. Sexo é uma forma de, aqui na Terra, se identificar. De se identificar. Agora, contra os desígnios da providência divina e as decisões desses seres, nós não temos condições de dizer nada. Até porque cada qual nasce, retorna ao corpo físico da forma que quiser. Por exemplo, Joana d'Arc. Joana d'Arc podia ter nascido homem. Por quê? Porque Joana d'Arc nasceu não com a expiação, nem com a provação, e sim com a missão. Você já estudou a respeito de Joana d'Arc? Então estuda para você ver. Joana d'Arc não foi expiação nem provação.
Por mais que, se a gente parar para analisar, é impossível não haver na condição de missionário uma expiação e uma aprovação que a gente encontra pelo caminho, mas que não foi inserido na programação, mas que a gente encontra na trajetória evolutiva. Você viu só como que o processo é diferente, não é? Então, os caracteres distintos de suas personalidades se apagam, de certo modo, na uniformidade da perfeição. Olha só, de certo modo, na uniformidade da perfeição. Gente, se a gente for falar a respeito disso, é vídeo que não acaba mais. Mas não há necessidade, né? Vamos dar só uma pincelada assim. Ainda mais que hoje o velho não tá lá aquelas coisas. Mas o velho tem a responsabilidade de estar aqui, né? Então, eu acredito que eu seja o primeiro a ter que dar bom exemplo. Mesmo em meia dor, mesmo em meia falta de ar, nós não podemos desistir. Não pode haver desistência, né? Então, de certo modo, na uniformidade da perfeição. Nem por isso, entretanto, conservam eles menos suas individualidades. Nem por isso, conservam eles menos suas individualidades. Olha que coisa mais simples, gente, né? É o que se dá com os espíritos superiores e os espíritos puros. É o que se dá com os espíritos superiores e os espíritos puros. Nessa culminância, o nome que tiveram na Terra, em uma das 1000 existências corporais efêmeras, porque passaram, é coisa absolutamente insignificante. É coisa insignificante. Os espíritos puros, os espíritos evoluídos, eles nunca que se preocupam e nunca que se preocuparam com identidade, nomes. Você entendeu? Nunca. Por isso, quando você, já dissemos isso em outros vídeos, quando você deparar com certos espíritos passando por Fénelon, Sócrates, Pitágoras, Joana d'Arc, Camilo Flammarion, Allan Kardec, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, toma cuidado. Toma cuidado. Analise bastante. Analise bastante. Eu não tenho esse merecimento, mas o professor trabalhou através de mim, ou melhor, trabalha através de mim, já praticamente uns 30 anos, eu acredito. E ele sempre no anonimato, usando pseudônimo de Dr. Roberto. Olha só para você ver como são as coisas. Porque eles não são vaidosos, eles não precisam de destaque. Quem tem que aparecer na obra é Jesus. Jesus é que tem que se destacar. Nós, médiuns, os espíritas, verdadeiramente espíritas, tem que reconhecer que toda honra e toda glória a Deus e a Jesus. Nós somos apenas instrumentos e devemos agradecer a Deus
por ainda sermos considerados instrumentos, porque nem para instrumento nós temos merecimento, mas por a misericórdia, não é acréscimo, não, por misericórdia divina, Deus nos concede essa oportunidade para evoluirmos na condição de instrumento. Então, nós não temos que querer aparecer. Então, os espíritos superiores, evoluídos, eles não se preocupam com nomes. Nós, encarnados, é que nos preocupamos com o nome, devido à nossa inferioridade. Então, é isso mesmo, né? Eu tive que mudar, porque... Mudar não, eu tive que parar por outros motivos. Então, vou continuar aqui. Notemos mais que os espíritos são atraídos uns para os outros pela semelhança de suas qualidades e formam assim grupos ou famílias por simpatia. Então você observa que os espíritos, olha aqui, ó, notemos mais que os espíritos são atraídos uns para os outros pela semelhança de qualidades. Então, observa para você ver. Semelhante atrai semelhante. É essa a questão aqui. Os espíritos nobres, eles se atraem. Isso é natural. Os espíritos nobres se atraem. Porque é tão gostoso você dialogar com uma pessoa nobre, com uma pessoa educada, com uma pessoa que te respeita, que você respeita. Esses sentimentos, gente, eles estão sendo apagados aqui na Terra pelas trevas. As trevas têm levado a humanidade a um estado de cegueira tão grande que as pessoas estão esquecendo até do próprio umbigo. Vou usando esse termo pejorativo para você entender melhor. As pessoas estão esquecendo até de si mesmas. Quanto mais dos outros, estão esquecendo de tudo. Então, é tão gostoso você ouvir uma música clássica. É tão gostoso você ler um bom livro, né? É tão gostoso você conversar com uma pessoa educada, uma pessoa culta, uma pessoa que te põe para cima, sabe? Que te inspira, que, enfim, que enxerga as tuas qualidades, que você enxerga as qualidades dela. É tão gostoso. Mas se você observa que isso, cada dia que passa está minguando na Terra. Está minguando. Porque a humanidade, levada pelas trevas, elas estão perdendo esses valores todos. Então, semelhante atrai semelhante. Quando a gente reencontra, ou a gente encontra pessoas nobres, devemos valorizá-las, devemos respeitá-las, devemos amá-las. Você entendeu? Só que nós temos que entender também que você observa que na questão semelhante atrai semelhante, a afinidade também dos seres primitivos que encontram-se em processo de evolução, coitadinhos. Muitos seres, assim que são mais primitivos, eles se relacionam bem porque o nível evolutivo é compatível. As necessidades quais que são as mesmas. Então eles se preocupam em beber, em comer, em fazer sexo, em dormir. É o comodismo, é o desculpismo,
é o irracional na condição de Homo sapiens. Porque existe o Homo sapiens irracional vivendo nessas condições primitivas. É só uma questão de psicologia. Então, nessas condições, esses corpos se atraem, por mais que dois corpos não ocupam-se o mesmo espaço, mas isso é relativo. E nesse relativo existe uma relatividade. Por que existe uma relatividade? Porque existe o magnetismo, existe a expansão, existe a atração. Então, de acordo com a condição evolutiva, todos os corpos se atraem. E quando se trata-se de todos os corpos, nós resumimos a condição também do espírito em processo de evolução. Você pode observar, com todo respeito, porque é um estudo, as festas de rave, né? Rock in Rio, por exemplo, né? Então, aqueles bairros que se fecham para o pancadão. Carnaval, por exemplo, né? Essas festas todas são semelhantes que se atraem. Pode ter certeza de que ali não existe espíritos nobres, e sim espíritos pobres, espíritos sofredores, doentes, obsessores, fascinados, subjugados, em todos os sentidos, obsessores tanto no plano da erraticidade, inspirando aqueles obsessores que se encontram no corpo físico. Por isso, esses corpos se atraem através da afinidade, através dos desejos, da mesma forma como os seres nobres se atraem através dos desejos que comungam, né? Os necessitados também, os pobres de espírito também se atraem. Então, olha só para você ver. Notemos mais que os espíritos são atraídos uns para os outros pela semelhança de suas qualidades, é o que nós estamos acabando de dizer. E formam assim grupos ou famílias por simpatia. Semelhante atrai semelhante. De outro lado, se considerarmos o número imenso de espíritos que, desde a origem dos tempos, devem ter galgado as fileiras mais altas, e se o compararmos ao número tão restrito dos homens que hão deixado um grande nome na terra, compreenderemos que entre os espíritos superiores que podem comunicar-se, a maioria deve carecer de nomes para nós. Olha só para você ver. Devem carecer-se de nomes para nós. Porém, como de nomes precisamos para fixarmos as nossas ideias, nós vamos comentar isso aqui, e se não der tempo nós vamos nos esforçar para gravar mais um vídeo. Então, no nível qual nós nos encontramos, é necessário fixar-se nomes, é necessário fixar-se números, uma forma de identificar-se. Por exemplo, se Dr. Bezerra de Menezes se apresentar tangível a uma plateia de encarnados, 1000 encarnados, se ele se apresenta tangível, ali visível, se ele aparece, eu vou usar assim, se ele se materializa conforme ele realmente é hoje, conforme hoje ele está no plano espiritual, todo mundo ali o considera como
um charlatão, um mistificador. Porque você acha que o Dr. Bezerra de Menezes, o professor Eurípides Barçanufo, vocês acham que eles, na espiritualidade, na evolução que eles se encontram, vocês acham que eles... Vou tratar do Bezerra de Menezes. Você acha que ele é barbudo, cabeludo, aquele paletó todo amarrotado, um paletó sujo, rasgado? Mas veja bem, ele não é desse jeito como nós o vemos nas fotos. Mas devido à nossa pobreza de espírito ser tão grande, ele se apresenta através dos médios videntes dessa forma, para não nos desestruturar psicologicamente, emocionalmente, para não desestruturar a nossa fé, porque nós ainda não temos condições de entender que esses espíritos não possuem mais essas características fisionômicas. Esses espíritos, eles não possuem mais. Esses espíritos nem forma eles possuem mais. Nós vamos para o próximo vídeo, mas nós vamos continuar nesse assunto.